Querido, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu estou agradecido em Deus por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, mesmo diante de tantas tragédias, de tanta notícia ruim. Nós estamos sendo beneficiados também pela bondade e misericórdia de Deus. Sem Ele, a coisa poderia ser muito pior. Então, quero desejar para você toda sorte de bênção. Declaro para a sua vida Romanos 4,17, quando o Senhor próprio diz que Deus traz à existência as coisas que não existem, elas passam a existir, né? E ele se referindo a Abraão, né? Então, o próprio Deus é aquele que materializa, que traz à existência aquilo que nós precisamos e necessitamos. Então, quero declarar para a tua vida nessa madrugada, né? Também declarar, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, e você sabia, talvez você que saiba, não vai ser novidade, né? Mas eu queria passar para você que talvez não saiba. Mas em todo o livro da Bíblia, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se revela. Quer ver? Para você ter uma ideia, em Gênesis no livro de Gênesis, capítulo 3, né, versículo 15 em diante, no livro de Gênesis, ele é revelado como a descendência da mulher, né? Quando o próprio texto vai dizer que nasceria da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, mesmo sendo atingido no calcanhar pela serpente, né? Ele cumpriria todo o plano de redenção. E também no livro de Êxodo, ele é revelado como o Cordeiro Pascual. Você se lembra que quando Moisés, né, tem aquela missão de ser o canal de resgate daquele povo, né? Eles ficam dentro da casa, né? Tem o selo, tem o sangue do cordeiro, e ali eles passam a comemorar a Páscoa, né? Aquele momento ali em que, reunido em família, né, junto com todos que estavam dentro da casa, eles estão se preparando, né, para sair a caminho do deserto. E em Levítico, ele é o nosso sacrifício pelo pecado, né? Então, os sacrifícios que eram realizados davam uma referência ao nosso Cristo, ao nosso Salvador, que assumiu na tua vida, tomou para si todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, né? Como o próprio Senhor mesmo dissera na tua palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E no livro de Números, ele é aquele que foi levantado para a nossa salvação, né? Ele foi levantado no livro, quando você vê a serpente levantada no deserto, é uma referência ao nosso Cristo. Aonde ele foi levantado? No madeiro, na cruz, que simboliza o maior sacrifício do nosso Salvador. Então eu fico admirado como todo livro da Bíblia, e são 66 livros, como fala, como revela Cristo para nós. Para você ter ideia, em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, ele é apresentado como verdadeiro profeta. Oh, que maravilha, né? A gente ter cada livro representando o nosso Cristo, e isso para nós é maravilhoso. No livro de Josué, ele é o capitão da nossa salvação. No livro de Juízes, ele é o nosso juiz libertador. Ó, no livro de Ruth e no livro de Ruth, ele é o resgatador de nossa alma. E no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, ele é o nosso rei. Ó, que maravilha, né? Como é bom saber que cada livro, por si só, cada livro no todo representa, dá uma referência ao nosso Cristo, né? E no livro de Êxodo e Neemias, ele é o nosso restaurador. Olha, que maravilha, né? Isso dá um tema, isso dá uma palestra. E no livro de Esté, ele é o nosso advogado. Maravilha, né? Isso é só uma referência para a gente entender como Cristo se revela a nós, até no todo, né, de cada livro da Bíblia,
né? Como ele se revela para nós. Imagine os versículos, as passagens que nós lemos, meditamos e estudamos. E eu achei muito interessante também, porque no livro de Jó, né, que nós consideramos o livro da prova, em que o homem ele é levado à prova até o seu último estágio. Olha como é que ele é apresentado no livro de Jó. Ele é o nosso Redentor que vive. Que maravilha! Ele é o nosso Redentor que vive. E eu me lembro desse texto maravilhoso. Nós já falamos muito sobre esse versículo, quando Jó, em plena prova, né, diante de tantas atrocidades que aconteceu com ele, tanta perca, ele vai dizer: o meu Redentor vive e por certo se levantará diante dessa minha causa. Eu fico maravilhado com isso. E também no Salmo, no livro de Salmo, ele é o nosso socorro e alegria. Ó, que maravilha, ele nos socorre e alegria, né? Maravilha, né? A gente saber que o Salmo revela Cristo para nós como socorro e alegria. Livro de Provérbios, ó, que maravilha. Ele é a sabedoria de Deus. É por isso que cada texto de Provérbio é uma máxima, onde nós podemos, através de cada versículo ali, cada texto, aplicar para a nossa vida diária, né? No livro de Eclesiastes, ele é o alvo verdadeiro. Olha que maravilha, nosso Cristo é o alvo verdadeiro. Quantas pessoas aí errando o seu alvo, né? Tomando caminhos errados, até alguns dos nossos irmãos se apostatando da fé, né? Tomando atalho. E o livro de Eclesiastes está dizendo que ele é o nosso alvo verdadeiro. Não existe outro. Se ele é o nosso alvo verdadeiro, é porque tem alvos aí, tem caminhos aí que são completamente enganosos. Leva o homem ao abismo sem volta, né? Em Cantares de Salomão, ele é o amado de nossas almas. Ó, jardim fechado, ó amada minha, né? Ele é o amado, ele se revela como o amado, né? O amado de nossa alma, né? Onde a nossa alma tem prazer nesse nosso Salvador, o nosso Senhor. E no livro de Isaías, olha, profeta Isaías, ele é o Messias prometido. Maravilha. Ele é o Messias prometido, né? Você vai ver em várias passagens, né? Um filho se nos deu, Isaías 9, se não me falha a memória, vai dizer que um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, né? Então, em Isaías, no livro de Isaías, ele é o nosso Messias, né? Que é o ungido prometido. No livro de Jeremias e Lamentação, ele é o renovo da justiça. Olha que maravilha, né? A justiça dos homens pode ser trapos de imundície, mas a justiça que vem do nosso Salvador é perfeita, porque ele não nos julga segundo a nossa aparência, nem segundo o que nós falamos, mas a intenção, né? O que está no nosso coração, na nossa mente. Ele é poderoso. E também em Ezequiel, ele é o filho do homem. Tá? Ezequiel mostra ali, revela o livro de Ezequiel, que ele é o filho do homem, né? Com todas as suas dificuldades. Jesus, ele é aquela pessoa que também padeceu na carne, né? A provar para nós que há condição de servir a ele também, diante de tantas aflições, de tanta perseguição. Ele nos ajuda e nos dá condição de servir ele cada vez melhor. E no livro de Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Amém? É interessante, né? Você conhece o texto, né? Quando os 3 amigos de Daniel, então Daniel não foi lançado na fornalha, foi os 3 amigos lançados na fornalha. E quem se apresentou lá foi, né, uma teofania, uma manifestação de Cristo para trazer livramento aos 3 homens que não se dobraram àquela imagem. A imagem que
o soberano daquele tempo, né, colocou, e de repente